Sua casa agora é nossa! Gritou minha filha. Mas quando bati palmas, os oficiais entraram e o sorriso dela desapareceu imediatamente. Naquele momento, percebi que 57 anos de vida haviam me ensinado a maior lição de todas. Confie apenas em si mesma. Eu, Clotilde Alves da Silva, finalmente estava mostrando minha verdadeira força. A expressão de Carolina mudou de triunfo para confusão. Meu genro, Rogério, empalideceu. Os dois congelaram ao ver os 3 homens uniformizados adentrarem meu jardim. Apenas minha netinha de 7 anos correu para me abraçar, a única inocente naquela casa de serpentes. Vovó, quem são esses homens? Perguntou Sofia, agarrando-se à minha saia florida. Passei a mão por seus cabelos, dando-lhe a segurança que sempre busquei proporcionar. São amigos, meu amor. Vieram ajudar a vovó. Minha voz saiu calma, contrastando com a tempestade que se formava nos olhos de minha filha. Há apenas 30 minutos, Carolina havia entrado em meu quarto sem bater, jogado minhas roupas em uma mala velha e me ordenado a sair. A casa onde criei 3 filhos, onde enterrei meu marido, onde chorei sozinha por noites incontáveis, supostamente não me pertencia mais. Mãe, você não pode fazer isso! Carolina sibilou, tentando manter a compostura diante dos oficiais. Essa casa é nossa por direito. O papai deixou para nós. Não respondi imediatamente. Apenas sorri, aquele sorriso dolorido de quem engoliu lágrimas por tempo demais. Os oficiais permaneceram impassíveis. O oficial mais velho, com cabelos grisalhos nas têmporas, deu um passo à frente e perguntou: Senhora Clotilde, está tudo bem? Podemos prosseguir conforme o combinado? Assenti com um aceno suave. Sim, por favor. Tenho todos os documentos necessários na pasta azul, sobre a mesa da cozinha. Carolina olhou para o marido em pânico. Rogério, sempre tão arrogante, agora parecia um menino pego roubando doces. Minhas outras 2 filhas não estavam presentes. Mariana morava em outro estado, ocupada demais com sua carreira para visitar a mãe viúva, e Patrícia apoiava abertamente os planos de Carolina, embora preferisse manter as mãos limpas de culpa. Enquanto um dos oficiais ia buscar meus documentos, mantive minha postura ereta. Por dentro, meu coração sangrava. Como chegamos a esse ponto? Como minha própria carne e sangue poderia me olhar nos olhos e dizer que eu não tinha mais direito ao lar que construí com suor e lágrimas? As memórias vieram como ondas. Eu, uma jovem de 22 anos, chegando àquele terreno vazio com Augusto, meu marido. Ele, um homem simples, professor de matemática, prometendo construir nossa vida tijolo por tijolo. Nós 2 economizando cada centavo, dispensando luxos e férias para erguer as paredes que nos abrigariam. O nascimento de Carolina, nossa primogênita, comemorado com uma pequena festa no quintal ainda sem grama. Depois vieram Patrícia e Mariana, completando nossa família. Augusto adoeceu quando as meninas eram adolescentes. Um câncer implacável que consumiu nossas economias e minha juventude. Durante 5 anos, dividi-me entre trabalhar como costureira, cuidar das filhas e passar noites em claro ao lado da cama dele no hospital. Minhas mãos calejadas de tanto costurar uniformes escolares e vestidos de festa para complementar o salário de professora que seguia pagando as contas, mesmo com Augusto afastado. Esses documentos são falsos! A voz de Carolina me arrancou das memórias. Ela segurava os papéis que o oficial havia trazido da cozinha, agitando-os no ar. Meu pai jamais faria isso. Ele deixou a casa para nós, as filhas. Esta velha está senil, não sabe o que faz. O oficial de cabelos grisalhos, seu crachá identificava-o como Sargento Mendes. Pegou os documentos das mãos trêmulas dela com firmeza, mas sem rudeza. Senhora Carolina, estes documentos foram devidamente verificados pelo tribunal. A propriedade está legalmente registrada no nome de sua mãe, a senhora Clotilde Alves da Silva. E aqui temos uma ordem judicial proibindo que a senhora e seu marido a ameacem ou tentem expulsá-la de sua própria residência. Carolina riu, uma risada aguda e nervosa. Isso é ridículo. Meu pai sempre disse que esta casa seria dividida entre as filhas. Temos testemunhas. O testamento do senhor Augusto Alves da Silva, registrado em cartório, especifica claramente que a casa permanece como propriedade exclusiva de sua esposa até o fim de sua vida, respondeu o sargento imperturbável. Qualquer acordo verbal que a senhora acredite ter existido não tem valor legal diante deste documento. Rogério finalmente encontrou sua voz. Ajeitou a postura, inflando o peito, tentando recuperar a autoridade perdida.
Nós investimos dinheiro nesta casa. Reformamos o telhado no ano passado, consertamos encanamentos, trocamos janelas. Isso deve contar para alguma coisa. Consertaram o telhado porque decidiram transformar o sótão em um escritório para você, Rogério. Respondi calmamente, sem me consultar. As janelas foram trocadas porque vocês achavam as antigas cafonas demais. Tudo para o conforto de vocês, que se mudaram para cá dizendo que seria temporário, até comprarem a casa própria. Isso foi há 6 anos. O silêncio pesou. Sofia ainda se agarrava à minha saia, confusa com a tensão no ar. Abaixei-me para ficar na altura dela e sussurrei. Por que você não vai brincar com seus bonecos no quarto? Vovó precisa resolver algumas coisas com sua mamãe. Relutante, a menina obedeceu, não sem antes me dar um beijo na bochecha. Esse pequeno gesto de afeto foi como bálsamo para minha alma ferida. Quando Sofia desapareceu dentro da casa, voltei minha atenção para o caos que minha filha havia criado. Carolina sempre fora a mais ambiciosa das 3, sempre querendo mais, nunca satisfeita com o que tínhamos. Quando Augusto faleceu, há 8 anos, ela imediatamente começou a falar sobre o que faríamos com a casa. Como se eu fosse um obstáculo temporário para seus planos. No início, foram sugestões sutis. Mãe, essa casa é grande demais para a senhora sozinha. Depois vieram as propostas. Poderíamos vender e dividir o dinheiro. A senhora poderia comprar um apartamento menor. E por fim, quando perceberam que eu não cederia, veio a invasão disfarçada de ajuda. Estamos com dificuldades financeiras, mãe. Podemos ficar aqui até nos reerguermos. Eu aceitei. Afinal, eram minha filha, meu genro e minha netinha precisando de ajuda. Como poderia negar? O problema é que, à medida que os meses se tornaram anos, eles começaram a me empurrar para as margens da minha própria casa. Meu quarto foi realocado para o menor cômodo. Minhas plantas do jardim, arrancadas para dar lugar a uma churrasqueira que nunca pedi. Minhas amigas desencorajadas de visitar porque perturbavam a rotina da casa. E então, naquela manhã, Carolina finalmente mostrou suas verdadeiras intenções. Conversamos com um advogado, ela anunciou enquanto eu tomava meu café. Ele disse que depois de tanto tempo morando aqui e investindo no imóvel, temos direitos. A casa agora é nossa por uso capião, ou algo assim. Eu quase engasguei com o café. Do que você está falando, Carolina? Estou falando que está na hora da senhora aceitar a realidade. Está velha, mãe. Precisa de cuidados. Encontramos um asilo muito bom em Tatuapé, com enfermeiras 24 horas. A senhora vai gostar de lá. Asilo? Você quer me colocar num asilo para ficar com minha casa? Carolina teve a audácia de parecer ofendida. Não seja dramática. É o melhor para todos. Esta casa vale muito agora, com toda a valorização do bairro. Seria um desperdício continuar nas mãos de uma senhora que mal consegue subir escadas. Fiquei em silêncio, observando minha filha. A mesma menina que embalei em meus braços, para quem cantei canções de ninar, a quem ensinei a ler e escrever antes mesmo de ir para a escola. A mesma para quem costurei vestidos de aniversário quando não tínhamos dinheiro para comprar. A mesma por quem abdiquei de tantas coisas. Você tem até o final da semana para arrumar suas coisas, ela continuou, verificando as unhas perfeitamente manicuradas. Já acertamos tudo com o asilo. Eles virão buscá-la na sexta. Foi nesse momento que percebi. O silêncio e a resignação que me acompanharam a vida toda não me serviriam mais. Precisava agir, e rápido. Está bem, respondi, para a surpresa dela. Vou ao banco resolver umas coisas hoje à tarde. Você pode me levar? Carolina sorriu, satisfeita com minha aparente rendição. Claro, mamãe. Fico feliz que esteja sendo razoável. Ela não imaginava que, enquanto sorria vitoriosa, eu já havia colocado em movimento um plano que vinha preparando há meses, quando as primeiras ameaças veladas começaram. Na agência bancária, enquanto Carolina esperava no carro, achando que eu apenas organizava minha aposentadoria para a mudança, reuni-me com meu advogado, Dr. Luciano, filho de uma antiga amiga da costura. Ele já tinha todos os documentos preparados: a escritura original da casa, o testamento de Augusto, os comprovantes de que todas as contas e impostos estavam em meu nome e pagos religiosamente. A senhora tem certeza que quer seguir com isso? Perguntou o Dr. Luciano preocupado. São sua filha e seu genro. Tenho, respondi sem hesitar. Amo minha filha, mas não posso permitir que ela me trate como um fardo a ser descartado. Esta casa é minha última garantia de dignidade. Nos dias seguintes, fingi aceitar o destino que Carolina havia traçado para mim. Separei algumas roupas, organizei alguns pertences,
como se estivesse me preparando para a mudança forçada. Ela estava tão certa de sua vitória que nem notou quando fiz ligações discretas ou quando recebi a visita de uma assistente social, que avaliei cuidadosamente a situação enquanto Carolina estava no trabalho. E então chegou aquela manhã fatídica. Carolina entrou no meu quarto, jogou a mala sobre a cama e anunciou que o asilo havia adiantado a data. Eu precisava sair naquele mesmo dia. Mas, Carolina, ainda faltam 2 dias! Protestei, interpretando o papel da mãe frágil e confusa que ela esperava. Houve uma vaga de emergência, respondeu impaciente. É uma oportunidade. Anda, mãe, não temos o dia todo. Quando ela saiu para atender uma ligação, disquei rapidamente o número que havia memorizado. 3 toques e uma voz masculina respondeu. Sargento Mendes, eles estão me expulsando hoje. Sussurrei. Agora. Estamos a caminho, Dona Clotilde. 15 minutos no máximo. Desliguei e respirei fundo. 57 anos de vida, a maioria deles dedicados aos outros. Meu pai, controlador, que queria me impedir de casar com Augusto porque ele era apenas um professor. Meu marido, bom homem, mas que raramente levantava um dedo nas tarefas domésticas, mesmo quando eu trabalhava fora. Minhas filhas, para quem abdiquei de sonhos e oportunidades. Sempre coloquei as necessidades dos outros à frente das minhas próprias. Talvez por isso Carolina acreditasse que poderia me descartar tão facilmente. Quando saí para o jardim com minha mala pequena, Carolina e Rogério me esperavam. Sofia brincava com seu cachorrinho, alheia ao drama que se desenrolava. Finalmente, suspirou Carolina. O carro do asilo estará aqui em meia hora. Foi quando fiz o impensável. Eu, Clotilde, a mulher que nunca levantava a voz, que sempre cedia, que sempre pacificava, olhei minha filha nos olhos e disse: não vou a lugar nenhum. Esta casa é minha. A expressão de Carolina mudou de impaciência para irritação. Não comece com isso agora, mãe. Já discutimos esse assunto. Não, você decidiu. Não discutimos nada. Rogério deu um passo à frente, intimidador. Dona Clotilde, seja razoável. A senhora não pode mais viver sozinha. E esta casa... Sua casa agora é nossa! Gritou Carolina, perdendo a paciência. Entenda isso de uma vez por todas. Foi quando bati palmas, 3 vezes o sinal combinado. Os oficiais, que esperavam discretamente na esquina, entraram pelo portão que eu havia deixado destrancado. E aqui estávamos nós, de volta ao presente, com Carolina e Rogério enfrentando as consequências de sua ganância. Conforme os documentos, vocês têm 24 horas para remover seus pertences pessoais da residência da senhora Clotilde, informou o sargento Mendes. Caso necessitem de mais tempo, deverão solicitar formalmente, com a autorização da proprietária. Isso é um absurdo! Rogério estava vermelho de raiva. Vamos contestar isso. Temos direitos. Contestem à vontade, respondeu o sargento com calma. Mas até que haja uma decisão judicial contrária, esta ordem de reintegração de posse é válida e será cumprida. Se optarem por permanecer após o prazo estipulado, serão removidos à força e poderão responder por desobediência. Carolina, sempre tão eloquente, parecia ter perdido as palavras. Seus olhos saltavam de mim para os policiais, incrédula. Mãe, como pôde fazer isso conosco? Com sua própria família? Família? Minha voz saiu mais firme do que jamais esteve. Família não expulsa a mãe idosa para ficar com sua casa. Família não mente sobre asilos e usucapião. Família não trata aquela que lhe deu a vida como um estorvo descartável. Sofia, percebendo a agitação, voltou correndo para o meu lado. Vovó, por que a mamãe está chorando? Por que o papai está vermelho? Abaixei-me novamente para abraçá-la. É só uma conversa difícil, meu amor. Às vezes adultos precisam resolver coisas complicadas. Carolina agarrou o braço da filha, puxando-a para longe de mim. Venha, Sofia. Sua avó não nos quer mais aqui. Isso não é verdade. Corrigi imediatamente. Sofia sempre será bem-vinda na minha casa. E você também, Carolina, quando aprender a respeitar sua mãe. Os oficiais supervisionaram enquanto Carolina e Rogério, furiosos, começavam a separar algumas roupas e objetos pessoais. Sofia chorava, confusa com a situação. Meu coração se apertou por ela. Uma criança inocente pega no fogo cruzado da ganância dos pais. Sofia pode ficar comigo até vocês se estabelecerem. Ofereci, pensando no bem-estar da menina. Jamais, cuspiu Carolina. Você nunca mais ficará sozinha com minha filha, sua velha manipuladora. As palavras doeram como facadas, mas mantive a compostura. O sargento Mendes, percebendo meu sofrimento silencioso, aproximou-se.
Senhora Clotilde, a senhora não precisa permanecer aqui durante o processo. Se preferir, pode ir para outro lugar até amanhã. Garantiremos que tudo ocorra conforme a lei. Balancei a cabeça. Não, esta é minha casa. Não serei expulsa dela novamente. As horas seguintes foram tensas. Supervisionados pelos oficiais, Carolina e Rogério juntaram o que conseguiram em malas apressadas. Sofia continuava chorando, abraçada ao seu cachorro. Eu observava tudo da varanda, um misto de tristeza e alívio percorrendo meu corpo cansado. À noite, depois que os oficiais saíram, prometendo retornar na manhã seguinte para verificar o cumprimento da ordem, fiquei sozinha na sala. A casa, antes barulhenta com a presença de Carolina, Rogério e Sofia, estava silenciosa. Senti um peso no peito ao pensar em minha netinha, mas sabia que havia feito o necessário. Liguei para Mariana, minha filha do meio, que morava em Belo Horizonte. Precisava que pelo menos uma delas soubesse a verdade pela minha boca. Mãe, aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, preocupada com meu telefonema fora de hora. Carolina tentou me mandar para um asilo hoje. Respondi diretamente. Para ficar com a casa. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro. Eu imaginava que algo assim aconteceria. Ela vem falando sobre a solução para a casa há meses. Você sabia? Perguntei, a dor da traição se multiplicando. Não dos detalhes, mãe, juro. Ela comentou que você estava ficando confusa e que talvez precisasse de cuidados especiais. Deveria ter desconfiado. Bem, agora eles estão sendo despejados. Consegui uma ordem judicial. Outro silêncio, mais longo. Você está bem? Quer que eu vá para aí? Estou bem. Só queria que você soubesse. E se puder, tente falar com Carolina. Sofia está sofrendo com tudo isso. Após desligar, caminhei lentamente pelos cômodos da casa. No quarto que foi de Carolina e Rogério, ainda havia roupas espalhadas que não couberam nas malas. No de Sofia, brinquedos deixados para trás no desespero da partida. Sentei-me na cama pequena, pegando um ursinho de pelúcia gasto pelo tempo e muito amor. Permiti-me finalmente chorar. Não pela casa que nunca esteve realmente em risco graças à minha precaução, mas pela família despedaçada. Pelo amor de mãe que, aparentemente, não foi suficiente para ensinar valores a Carolina. Pela netinha que agora me veria como a vilã da história, se dependesse da narrativa dos pais. Naquela noite, dormi no quarto de Sofia, abraçada ao ursinho. Na manhã seguinte, conforme prometido, o sargento Mendes retornou para verificar se a ordem judicial havia sido cumprida. Eles saíram ontem mesmo depois que vocês foram embora, informei. Levaram o essencial. Ainda tem muita coisa deles aqui. Eles têm direito a retirar os pertences restantes em data e horário combinados com a senhora, explicou ele. Se precisar de qualquer coisa, não hesite em chamar. Agradeci e ofereci um café, que ele recusou educadamente, alegando estar em serviço. Antes de sair, porém, ele hesitou. Dona Clotilde, se me permite a pergunta, a senhora tem para onde ir? Ficará bem aqui sozinha? Sorri, tocada por sua preocupação genuína. Ficarei bem, sargento. Esta casa foi meu lar por mais de 30 anos. Sei como cuidar dela e de mim mesma. Quando ele saiu, a realidade da minha nova situação finalmente me atingiu. Estava sozinha, verdadeiramente sozinha, pela primeira vez em décadas. Sem marido, sem filhas, sem neta. Apenas eu e a casa que salvei das garras da cobiça. Os dias seguintes foram de adaptação. Removi os móveis de Carolina e Rogério. Redecorei o quarto de Sofia, com a esperança de que ela pudesse me visitar eventualmente. Retomei o controle do jardim que havia sido negligenciado. Plantei as rosas que sempre quis. Pintei as paredes da sala de amarelo claro, como Augusto nunca havia permitido por achar a cor feminina demais. Uma semana após o despejo, recebi uma ligação de Patrícia, minha filha caçula. Como pôde fazer isso com Carolina, mãe? Jogar sua própria filha na rua. Não joguei ninguém na rua, Patrícia. Impedi que me jogassem num asilo contra minha vontade, para roubarem minha casa. Que exagero! Ninguém ia roubar nada. A casa seria de vocês três depois que eu... Bem, depois que eu não estivesse mais aqui. É isso que Carolina anda dizendo? Que eu planejava interná-la por sua própria segurança? Que absurdo, mãe! Ela só queria o seu bem. A conversa seguiu nesse tom, com Patrícia defendendo a irmã e pintando-me como a vilã senil que destruiu a família por egoísmo. Percebi que não adiantaria argumentar. Carolina já havia construído sua narrativa, e Patrícia, sempre influenciável, comprara a versão sem questionar. Onde eles estão morando?
Perguntei, preocupada principalmente com Sofia. Na casa da sogra de Carolina, apertados num quarto dos fundos. Sofia está traumatizada, chorando por você todos os dias. Espero que esteja satisfeita. A informação sobre Sofia me cortou como uma faca. Minha netinha sofrendo, sentindo minha falta, provavelmente confusa com toda a situação. Tentei propor uma visita, mas Patrícia foi categórica. Carolina não quer que você veja Sofia. Diz que você é uma má influência, que vai envenenar a cabeça dela contra os pais. Após desligar, senti o peso da solidão mais intensamente. Havia vencido a batalha pela casa, mas estava perdendo algo muito mais precioso: o contato com minha família, especialmente Sofia. Seria esse o preço da minha dignidade? Valeria a pena? Os meses seguintes foram de profunda reflexão. Comecei a frequentar um centro comunitário para idosos, fiz amizades novas, voltei a costurar, não por necessidade, mas por prazer. Transformei o quarto que havia sido de Carolina em um pequeno ateliê, realizando um sonho antigo. Aos poucos, a dor foi cedendo espaço para uma nova rotina, uma nova Clotilde que não se definia apenas pela maternidade. 6 meses após o incidente, recebi uma visita inesperada. Mariana, minha filha do meio, estava na porta com 2 malas grandes. "Posso entrar?" perguntou, hesitante. Abracei-a forte, com lágrimas nos olhos. Mariana sempre foi a mediadora, a ponderada, a que conseguia ver todos os lados de uma questão. "Pedi transferência no trabalho", explicou enquanto tomávamos chá na varanda. "Vou ficar em São Paulo por pelo menos 1 ano. E veio me visitar? Isso é maravilhoso, filha." "Não, mãe. Vim morar com você se me aceitar." A proposta me pegou de surpresa. "Morar comigo? Mas por quê? Você tem seu apartamento, sua independência?" Mariana suspirou, girando a xícara entre as mãos. "Depois de tudo que aconteceu com Carolina, comecei a refletir sobre nossa família. Sobre como deixamos você sozinha após a morte do pai. Sobre como permiti que minhas irmãs tratassem você como uma inconveniência, quando na verdade você sacrificou tudo por nós." Suas palavras tocaram meu coração de um jeito que não esperava. "Além disso", continuou ela, "falei muito com Sofia por videochamada nesses meses. O que Carolina fez, o que tentou fazer, não está certo, mãe. E não quero que você pense que todas as suas filhas são assim. Nunca pensei isso, querida. Quero passar tempo com você, conhecer a mulher por trás da mãe que sempre conheci, recuperar o tempo perdido." Aquela noite, com Mariana instalada no antigo quarto de Patrícia, senti um calor que havia muito não experimentava. A casa, que começava a parecer grande demais para mim, ganhava vida novamente. Nas semanas seguintes, Mariana e eu desenvolvemos uma rotina agradável. Ela trabalhava durante o dia e à noite jantávamos juntas, conversando sobre tudo e nada. Aos fins de semana, explorávamos a cidade como turistas, visitando lugares que, apesar de ter vivido toda a minha vida em São Paulo, nunca havia conhecido. Foi durante um desses passeios que Mariana fez a proposta que mudaria tudo. "Mãe, estive pensando, e se trouxéssemos Sofia para passar um fim de semana conosco?" Congelei no meio da calçada. Carolina jamais permitiria. Já conversei com ela, foi difícil, mas consegui convencê-la. Disse que eu estaria presente o tempo todo, que seria bom para Sofia. Ela acabou cedendo, desde que não falemos sobre o que aconteceu. Verdade? Verei minha netinha novamente? O sorriso de Mariana foi resposta suficiente. No fim de semana seguinte, Sofia chegaria para uma visita de 2 dias. Preparei-me como uma adolescente para o primeiro encontro. Limpei a casa inteira, preparei o quarto com lençóis novos estampados com unicórnios, paixão atual de Sofia, segundo Mariana, assei biscoitos de chocolate, comprei materiais de artesanato para fazermos juntas. Quando a campainha tocou no sábado pela manhã, meu coração disparou. Abri a porta e lá estava ela, minha Sofia, mais alta do que me lembrava, segurando a mão de Mariana e me olhando com uma mistura de alegria e hesitação. "Vovó!" exclamou, soltando a mão da tia e correndo para meus braços abertos. O abraço apertado, o cheiro do shampoo infantil, a risada cristalina, tudo isso preencheu um vazio que eu carregava há meses. Por um momento, esqueci de toda a dor, de toda a traição, de toda a luta. Era apenas avó e neta, reunidas novamente. "Senti tanto a sua falta, meu amor", sussurrei em seu ouvido. "Eu também, vovó. Mamãe disse que você estava doente e não podia receber visitas." Troquei um olhar rápido com Mariana, que balançou a cabeça levemente, indicando que não era hora de desmentir Carolina. Engoli a raiva e sorri para minha neta. "Mas agora estou ótima, veja só.
pronta para brincarmos muito este fim de semana. E brincamos. Pintamos, cozinhamos, assistimos a filmes infantis, fizemos cabanas com lençóis na sala. Sofia me contou sobre a escola, sobre o cachorrinho que ficou com a avó paterna, sobre o apartamento pequeno onde moravam agora. Em nenhum momento mencionei o incidente ou falei mal de seus pais. Mariana observava, satisfeita com nossa reconexão. Na noite de domingo, enquanto Sofia dormia exausta após um dia inteiro de atividades, Mariana e eu conversávamos na cozinha. Ela ficou tão feliz, mãe. Não parava de falar sobre você durante esses meses, sabia? Mesmo com Carolina tentando apagar sua existência. Obrigada por fazer isso acontecer, filha. Significou o mundo para mim. Na verdade, Mariana hesitou. Tenho outra proposta. O que acha de estabelecermos uma rotina? Sofia poderia vir todo mês, talvez até mais frequentemente nas férias escolares. Carolina concordaria com isso? Depois de ver como Sofia ficou feliz? Acredito que sim. Além disso, ela fez uma pausa significativa. Rogério saiu de casa há 2 semanas. A notícia me surpreendeu. Como assim? Aparentemente, ele estava tendo um caso com uma colega de trabalho há meses. Carolina descobriu e o expulsou. Agora ela está sozinha com Sofia, trabalhando em período integral, precisando de ajuda. Um turbilhão de emoções me invadiu. Raiva pela hipocrisia de Rogério, que se fazia de pai de família enquanto traía minha filha. Preocupação por Carolina, que apesar de tudo era minha filha, minha primogênita. E um toque de esperança, pois talvez essa situação abrisse uma porta para a reconciliação. Você acha que ela aceitaria minha ajuda? Mariana sorriu. Não diretamente, não ainda. Mas Sofia pode ser nossa ponte. E assim foi. Nas semanas seguintes, Sofia começou a passar mais tempo conosco. Primeiro apenas fins de semana alternados, depois algumas tardes após a escola, quando Carolina precisava trabalhar até mais tarde. A cada visita, a menina trazia um pedaço de sua mãe consigo. Um comentário, uma necessidade, uma preocupação. Mamãe está sempre cansada, contou Sofia certa tarde, enquanto fazíamos colares de macarrão pintado. Ela chora à noite quando acha que estou dormindo. A revelação me apertou o coração. Carolina, sempre tão orgulhosa, sofrendo sozinha. Apesar de tudo o que havia acontecido, ela continuava sendo minha filha. Sofia, comecei cuidadosamente. Acha que sua mãe gostaria de vir jantar conosco algum dia? A menina arregalou os olhos. Acho que sim. Ela sempre diz que a comida dela não é gostosa como a sua. Posso perguntar a ela? Claro que pode, meu amor. 3 dias depois, para minha surpresa e de Mariana, a campainha tocou na hora do jantar. Era Carolina, parada na soleira com um pote de sobremesa nas mãos, e uma expressão que misturava orgulho ferido e necessidade. Sofia disse que a senhora a convidou para jantar. Falou, sem me olhar nos olhos. Convidei vocês 2, corrigi gentilmente. Entre, filha. Fiz lasanha, sua preferida. O jantar foi estranho, com conversas superficiais e longos silêncios. Sofia, inocente, preenchia os espaços com histórias da escola, impedindo que o clima ficasse insuportável. Observei Carolina discretamente, mais magra, com olheiras profundas, os cabelos sem o brilho habitual. A separação e as dificuldades financeiras estavam claramente cobrando seu preço. Quando Sofia foi brincar na sala após a sobremesa, ficamos nós 3 à mesa. Eu, Carolina e Mariana. O silêncio pesou por alguns instantes, até que Carolina o quebrou, surpreendendo-nos. Eu tentei conseguir um advogado para contestar o despejo, sabe? Nenhum quis pegar o caso. Todos disseram a mesma coisa. A casa é sua, legalmente e moralmente. Era o mais próximo de uma admissão que eu teria. Carolina, respondi com calma. Nunca quis expulsar você e Sofia. Foi você quem tentou me mandar para um asilo. Eu sei. Ela suspirou, parecendo menor e mais jovem de repente. Rogério me convenceu que era a coisa certa a fazer. Disse que você estava ficando senil, que era perigoso deixá-la sozinha, que a casa era um patrimônio grande demais para desperdiçar. E você acreditou? Quis acreditar. Era conveniente. Estávamos afundados em dívidas que ele escondia de mim. O apartamento havia sido tomado pelo banco. Eu estava desesperada, mãe. Seus olhos finalmente encontraram os meus, brilhantes de lágrimas contidas. Não estou pedindo perdão. O que fiz, o que tentei fazer, foi imperdoável. Só queria que soubesse que me arrependo profundamente. Mariana segurou minha mão por baixo da mesa, dando-me força. Durante meses, imaginei esse momento, esse confronto. Em minhas fantasias,
Carolina se desculpava de joelhos, implorando perdão, e eu magnanimamente a aceitava de volta. A realidade era mais complexa, mais dolorosa e, de alguma forma, mais real. Você se lembra? Comecei lentamente. De quando seu pai ficou doente pela primeira vez? Carolina assentiu, confusa com a mudança de assunto. Os médicos disseram que ele tinha 3 meses de vida, no máximo. Mas Augusto lutou por 5 anos. Sabe por quê? Porque ele era teimoso. Respondeu Carolina com um pequeno sorriso, repetindo o que dizíamos na época. Porque ele tinha algo pelo que viver. Nós, nossa família. Mesmo quando a dor era insuportável, mesmo quando os tratamentos o deixavam mais doente que a própria doença, ele se agarrava a cada dia como uma dádiva, uma oportunidade de ver vocês crescerem um pouco mais. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Nos últimos dias, quando ele já não conseguia falar direito, ele segurou minha mão e sussurrou: "Cuide delas, Chloe, e deixe que elas cuidem de você também." Era seu maior desejo, que continuássemos sendo família, cuidando uns dos outros. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Carolina. Mariana também chorava silenciosamente. "O que você fez me magoou profundamente, Carolina. Não posso fingir que não aconteceu. Mas somos família. E famílias, às vezes, precisam reconstruir pontes queimadas." "O que isso significa exatamente?" perguntou ela, enxugando as lágrimas. "Significa que Sofia continuará vindo nos visitar. Significa que você está convidada para o jantar de domingo, todas as semanas. Significa que, se precisar de ajuda, real ajuda, não um teto em troca da minha liberdade, estamos aqui." Carolina assentiu, incapaz de falar. Mariana apertou minha mão, aprovando silenciosamente minha decisão. Nos meses que se seguiram, uma nova dinâmica se estabeleceu. Carolina e Sofia não voltaram a morar conosco, mas sua presença na casa se tornou constante. Os jantares de domingo viraram tradição, às vezes com Patrícia também presente, gradualmente reintegrando nossa família fragmentada. Em uma dessas tardes, enquanto Mariana e Carolina conversavam na cozinha e Sofia brincava no jardim, recebi uma ligação do Sargento Mendes, que ocasionalmente entrava em contato para verificar meu bem-estar. "Senhora Clotilde, como está? Só ligando para saber se está tudo em ordem." "Está sim, sargento. Muito melhor do que eu poderia imaginar, na verdade. Fico feliz em ouvir isso. Sabe, seu caso me marcou. Vejo muitos idosos sendo maltratados por familiares, mas poucos têm sua coragem e presença de espírito para se defender. Aprendi que precisamos estabelecer limites até com quem amamos, talvez especialmente com quem amamos." Sabe a observação. "Bem, não vou tomar mais seu tempo. Tenha uma boa tarde." "Sargento." Chamei antes que ele desligasse. "Obrigada. Por tudo." Desliguei e fiquei observando meu jardim pela janela. Sofia corria, perseguindo uma borboleta, seu riso enchendo o ar. Mariana e Carolina apareceram na varanda, cada uma com uma xícara de café, conversando como nos velhos tempos. A casa, que quase perdi para a ganância, agora estava mais viva do que nunca. Augusto estaria orgulhoso, pensei. Não apenas porque mantive nosso lar, mas porque no final consegui preservar o que realmente importava. Nossa família, imperfeita, às vezes dolorosa, mas ainda assim, nossa. Naquela noite, sentada em minha cadeira de balanço enquanto todos já dormiam, refleti sobre a jornada dos últimos meses, da quase expulsão à reconciliação, da solidão à redescoberta dos laços familiares. Eu, Clotilde Alves da Silva, aos 57 anos, havia finalmente aprendido a lição mais importante. Amar não significa se anular. Pelo contrário, apenas quando nos valorizamos é que podemos oferecer amor verdadeiro aos outros. A casa continuava sendo minha, mas agora por escolha, não por imposição legal. E se um dia decidisse compartilhá-la, seria por amor e respeito mútuos, não por manipulação ou coerção. Enquanto a lua iluminava suavemente meu jardim de rosas recém-plantadas, sorri para o retrato de Augusto na parede. "Cuidei delas, querido", sussurrei. E finalmente aprendi a deixar que elas também cuidem de mim. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e comente de onde você está ouvindo. Quero saber até onde minha história vai chegar.